Voltamos! O Roberto prometeu que era rapidinho e foi rapidinho. Então, hoje, aqui com a gente, o ufólogo, o grande estudioso de paranormalidade, o Wellington Paiva. Né? Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está muito bacana, sobre ufologia e paranormalidade, não esquece de ir aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Não tá só esse vídeo, não. Todos os programas que já foram para o ar, aqui na TVC, estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Aí você fala, Bernardo, mas eu não quero ficar olhando para a cara de vocês, não. Eu não posso ficar vendo o vídeo toda hora. Então não tem problema. Foi o que a gente fez para você não ficar reconectado. A gente extrai o áudio de todos os programas e joga lá no nosso podcast, que é o Reconecast. Vai sair aqui embaixo. Reconecast é o podcast da Reconnect, no Spotify e no Deezer, onde você ouve o áudio de todos os programas da Reconnect, aonde você quiser, em qualquer parte do mundo, quantas vezes você quiser. Também siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que vai sair aqui, sempre tem coisa bacana, tem o quadro Você Sabia, que são novidades, são curiosidades sobre esse mundo de espiritualidade para além da religião, tá? Então, como eu falei aqui com a gente hoje, o Wellington Paiva, e antes do intervalo, que o Roberto atrapalhou a resposta aqui do Wellington, tô brincando, nosso tempo. Eu perguntei, Wellington, para o pessoal que perdeu o primeiro bloco ou que se perdeu aqui no nosso intervalo, né? Grandes estudiosos, como por exemplo Padre Quevedo, desmistificaram ou descobriram várias fraudes, né? A própria Universidade de Brasília, através do Hospital Universitário, fez alguns estudos com paranormais, onde eles tinham que adivinhar ou falar a respeito sobre o problema daquele paciente, né? E não teve nenhum acerto concreto, né? Então, o diagnóstico não passou de simples chutes, de acordo com o estudo. Só que o ser humano, Wellington, ele precisa desse sobrenatural. Parece que a gente pede, né? A gente precisa aceitar, acreditar no sobrenatural, né? A maioria de nós, pelo menos. Então, como fazer, Wellington, entre o que a ciência ainda não provou e o que a mente humana quer acreditar? Como é que a gente fica com isso? O que é que você acha disso? O que falar desses fatos? Contra esse caso aí dos pacientes, né? O que acontece? Existe graus, né, de paranormalidade. Existem pessoas que têm um grau mais acentuado e outro menos. Então, nesse caso aí, do hospital, eles tinham um grau menos elevado que não fizeram um diagnóstico preciso nem cura. Porque eu digo assim, porque eu já vi pessoas dos mais variados graus de paranormalidade. Então, digamos assim, tem um grau 10, né, e tem um grau 1. Eu já vi de 1 a 10. Desde pessoas que dão diagnóstico errado e não curam, e pessoas que dão diagnóstico preciso e que curam. Entendeu? Agora, isso, por exemplo, isso é bom. Se você tem, às vezes tem aquela vontade de desenvolver a sua paranormalidade e quer querer ajudar aquela outra pessoa, mas na realidade não logrou isso, né? E o Padre Quevedo, quanto o Padre Quevedo, a gente é uma pessoa necessária. Muita gente diz assim, né, mas o padre gosta de menosprezar as pessoas, ele desmente ao público, ele faz isso, faz aquilo. Mas é bom por quê? Porque se eu tenho um dom e quero me exibir, eu tenho que ser discreto. Eu tenho que me garantir, eu tenho que treinar, eu tenho que aperfeiçoar e fazer utilizar aquele dom bem quietinho, sem avisar ninguém, sem alarde, sem divulgar. Posso fazer cura, posso fazer teletransporte, pode fazer tudo, você fica caladinho. E quando a pessoa vai ao ponto de uma emissora com o Padre Quevedo, ela está errada. Ela não precisa estar provando nada. E o Padre Quevedo entra, bem orientado pelo mundo espiritual, olha, se você ter seu dom, fique na sua. Não vai querer aparecer não e nem ganhar dinheiro nisso, porque o dom você recebeu de graça, e de graça você tem que ajudar as pessoas. É ali onde ele entra, mas só que ele entra do outro lado com sensacionalismo, porque é como nós falamos no início, sem sensacionalismo, ninguém assiste o programa, e ali é uma mensagem que as pessoas que estão assistindo estão recebendo. E não vale só para o fenômeno paranormal, também vale para o comportamento humano e a individualidade. Já que a gente está classificando, né, Wally? Já que a gente está classificando, misturando um pouco mediunidade com paranormalidade, nós podemos dizer que um grande médium, um grande paranormal, que eu acredito que até os grandes descrentes
não tem coragem de descredibilizá-lo é Chico Xavier, né? Chico Chico Xavier, acho que nem o pior descrente consegue criticar o trabalho, né? A Uma pessoa humilde, uma paranormalidade. pessoa discreta, né? A psicografia dele já foi usada em tribunais para absorver pessoas. Né? Chico Xavier, ninguém tem o que falar dele, né? Só uma boa pessoa de coração. O Wellington, para fazer esse link da paranormalidade com a ufologia, a gente falou sobre a questão da mediunidade, enfim, alguns fenômenos paranormais também. Você falou que existem seres que estão aqui, né, vivendo com a gente. Seriam esses os extraterrestres ou aquela visão clássica do disco voador e tal, que vem, desce em alguns locais e faz algumas coisas e volta? Também é uma outra forma? Ou o que é de verdade no seu estudo, na sua compreensão, no seu entendimento? O que são extraterrestres? Seguinte, nós vivemos num planeta que a gente chama Terra. E a vida que existe no planeta, existe essa vida que nós percebemos através de nossos sentidos. E existem outras vidas em dimensões paralelas que vibram em frequência diferente que nós não estamos aptos a perceber. Vou dar só um exemplo. Mas como é que você prova isso? Vou dar só um exemplo assim. A ciência já provou isso. O cachorro, o gato, o cavalo, ele enxerga em outras frequências. Certas coisas que o olho humano não enxerga, esses animais veem. O cachorro nem se fala o número de percepção do olfato, que ele consegue sentir. E o ouvido, o cachorro também nem se fala. Ou seja, eles escutam além do que nós escutamos, além do que sentimos, e vê além do que a gente vê. Então, existem seres que convivem com a gente em dimensões diferentes e em locais diferentes, em modo invisível, que ficam nos monitorando, acompanhando a nossa evolução biológica e evolução espiritual. Vamos mas aquela figura clássica do disco voador que desce, pega a esses discos voadores existem. Eles pegam vácuo, pegam pessoas, eles curam pessoas, eles sequestram pessoas, eles matam pessoas, entendeu? Eles fazem tudo. Né? Mas também existe uma classe desses seres que eles estão subordinados a alguém. Vou dar um exemplo. A ONU, tem a ONU para o planeta Terra, tem os Estados Unidos para a América, tem as potências que divergem entre si, entre o comunismo e o capitalismo. Né? Então, lá em cima também tem. Então, como é que a gente prova isso? Às vezes, quando a gente vê pessoas que fazem contato com esses seres, fisicamente, quando vê pessoas que fazem contato telepaticamente, ou então espiritualmente, que vão para outras dimensões, e elas contam um relato, por exemplo, contam um relato aqui em Quixadá, que uma pessoa na Suíça contou, que nunca tiveram contato, conta em São Paulo, conta em Minas Gerais, conta no mundo todo. Eu digo assim porque eles pesquisam a nível mundial. E aqui mesmo, eu tenho aqui mais de 120 casos pesquisados, existe um modo operante igual que dessas naves. E existe um modo operante igual do método de abduzir, o método de fazer estudo com as pessoas, o método de levar, o método de trazer. É interessante. O método de abordagem, existe o modelo de nave, existem os tipos de luzes que ela emite, existe o barulho, então tudo isso eu observo. Existe um horário pré-determinado que eles gostam de aparecer. Então tudo isso eu vejo. Né? Ou seja, isso é uma realidade. Aí eu digo assim, nós, seres humanos, mantemos contato com o mundo espiritual, temos a nossa religião, e também mantemos contato com esses seres. Agora, imagine a um nível tecnológico e espiritual mais elevado, você imagina que um ser extraterrestre, a 2, 3 milhões mais evoluído que a gente, com um ser espiritual também, a 3 milhões mais evoluído, eles interagem brincando. E esses seres, eles manipulam a matéria. É por isso que eles tocam, eles curam com toque. Eles veem o presente, eles veem o passado e o futuro. Entra na mente de uma pessoa. Eles escaneiam todo o corpo, diz a doença, o diagnóstico, ainda dá a cura. Durante lá o terceiro Fórum Mundial dos Contatados, né, em Porto Alegre, 2015, se eu não me engano, você afirmou, e foi o título da tua palestra, que você acabou de falar agora também, né, que os extraterrestres atuam no Nordeste brasileiro, inclusive curando pessoas, né? Os ETs, então, você já disse, são paranormais. Mas por que eles curam as pessoas? Porque eles se preocupariam com a raça humana, teoricamente, tão inferior. É porque eles são responsáveis por nossa evolução. Existe uma hierarquia aquele do Criador.
É como existe assim, uma hierarquia no hospital, existe o diretor, existe o corpo clínico, o enfermeiro, tal. Então, numa unidade das Forças Armadas existe um general, um coronel, tal. Então, não existe uma hierarquia entre eles. Né? Então, os anjos ou os guias espirituais seriam ETs, Wellington? Podem ser. E eles interagem entre si, trabalhando para a nossa evolução. Porque, assim, quando se diz um anjo, né? O anjo é aquele que sempre convive num tempo maior no planeta Terra e fica encarregado mais pela evolução espiritual. Os ETs não, é tanto espiritual como a biológica. Né? Mas eles interagem entre si. Agora, se a gente for começar a entrar em religião, qualquer religião do mundo, em seus livros sagrados, a maioria das visões que eles descrevem de fenômenos de cura, de viagem aos céus, aos mundos celestiais, e a maneira como as pessoas entram em contato com o ser, a maneira como os anjos aparecem, como eles vão embora, muitos são seres extraterrestres em suas naves. Às vezes as roupas que eles descrevem desses anjos. É claro que há 2.000 anos atrás eu não entendo esse fenômeno como hoje a população do mundo não entende. Então eu estou uma pessoa do interior, uma pessoa humilde. Aí de repente eu vejo aquele ser materializando no quarto de luz. A primeira coisa que ele vai rezar, Pai Nossa Maria, e vai dizer, rapaz, eu vi Nossa Senhora. Ou então eu vi o anjo Miguel. Ou então eu vi Jesus Cristo, e ela está correta porque aí é que aquela pessoa crença, né? entende. É a crença dela, né? É? E às vezes esses seres extraterrestres, quando vão falar com essas pessoas, vão fazer uma cura, uma abdução, eles até se intitulam algum anjo, que é para ver se a pessoa se conforta. Mas só que esse contato com a pessoa ser a primeira vez sem ter um preparo é traumático. Você imagina você estar no seu quarto e aparecer um ser desse. Rapaz, é traumático. É melhor que apareça um ladrão, porque você vai dizer assim, olha, está aqui o dinheiro, eu não vou reagir. Aí você fica tranquilo, olha, eu só quero o seu dinheiro, não vou lhe matar. E quando aparece um ET ou um anjo, rapaz, que negócio é isso? O cara aparece com a luz, atravessa a parede, o cara me deixa todo anestesiado, eu não posso nem me mexer, me leva numa nave, faz o que quer comigo, rapaz. É um trauma. Wellington, todas as pessoas. Você já teve uma experiência dessa? Já foi abduzido ou teve alguma experiência de contato? Conta aí pra gente, que eu acho que é um assunto muito interessante. Desde os 7 anos que a gente mantém contato. O que eu falo é baseado em experiências próprias, e a gente vai lendo para saber se a gente não está ficando doido ou está inventando mentalmente. A maioria da população da Terra também. Você pode ver que em casa... Mas em relação à sua experiência, eu fiquei mais curioso. Porque é uma coisa que é testemunial, né? Você passou por isso. O que eu passei, todos passam. Vou dar um exemplo. Geralmente você tem uns seus 7 anos, 4, 5 anos de idade, você começa a ver pequenos seres no seu quarto. Aí você começa, corre, sai gritando, vai gritar no quarto do seu pai e sua mãe, olha, tem gente lá no quarto. E às vezes a mãe ainda vê a criança brincando sozinha e conversando com alguém. E aí, meu filho quer isso aí. Mãe é meu amigo, a senhora não está vendo, não. Isso é normal. Né? Então começa assim, aí quando você começa, aí você vai crescendo, aí seus 15 anos começa de novo. Rapaz, aí o pânico é grande. Você está no quarto e de repente vê um vulto passando. Então vê aquela luz. Ah, rapaz, você tem que sair gritando, correndo dentro do mar e não dormir mais. Aí você vai começar a ler, aí começa a entender a prática a meditação. O segredo começa com a meditação. Aí você começa a fazer meditação, aí você entra no estado de transe, fica mais tranquilo, aí você começa a ver ele chegando. Aí só para nortear aqui, Wellington, quando você fala você de si mesmo, é isso? Meditar você foi a tua experiência. Eu queria saber a tua experiência, como é que foi, porque é muito difícil. A gente está conversando com pessoas que têm esse porque contato. começa assim, aí começa assim, pronto. Eu entendi a sua pergunta. Aí eu comecei a despertar. Aí então, quando meus 24, 25 anos, eu já era tenente, eu era capitão da polícia, eu disse assim, rapaz, eu vou pesquisar isso a fundo. Aí uma vez eu fui dormir, disse, olha, se realmente vocês existem, não é invenção do povo nem minha, eu quero que vocês apareçam no meu quarto. Isso era 10 horas da noite, então deu 5 minutos, lá está, 2 seres pequenos. A gente chama de grey, aqueles seres pequenininhos. Aí só vi o quarto todo enfeitado, eu deitado, eles chegam numa coluna de luz, aí vem perto da minha cabeceira. Aí fica olhando um para outro, conversando uma língua que ninguém, não é parecido com o alemão ou polonês, né, ou russo. Aí eu fico olhando. Aí eu pergunto, o que é que vocês estão fazendo aqui? Você não chamou? Aí vixe, Maria, foi eu que chamei mesmo. E agora? Aí eles ficam olhando. Errei feio, errei rude. E agora, nós aqui perguntando, o que é que você quer com a gente? Rapaz, não quero nada não, pode sair daqui. E tome, reza, Pai Nosso, Ave Maria. Porque eu fui treinado na doutrina católica. Né? Aí rezando, aí de repente entra outra luz,
deixa o quarto mais brilhoso, esses pegam, entram em outro túnel e vão embora. Entendeu? Aí o que eu deduzi? Olha a minha dedução. Rapaz, ali foi um anjo de Deus ou foi Jesus que a gente socorrer, porque eu só estava rezando para eles, tá entendendo? Mas depois a gente vai começar a entender que eles, rapaz, aquele cara, o Elliston, ele está querendo nos entender, quer fazer contato com a gente, então vamos dar um início. E esse é o pontapé inicial. Aí depois você começa a perder o medo. Aí eles começam a vir, você olha assim, aí fecha os olhos. Mas só que você tanto faz fechar os olhos como não, você enxerga. Quando você começa a manter contato com esses seres, a gente chama a expansão da mente. Aí teve uma hora que, rapaz, eu vou enfrentar. Aí me levanto e chego perto dele. Pronto, pode fazer o que quiser comigo. Ele disse, não é assim não. Isso é uma técnica para perder o medo. Você tem que chegar, o que é que você quer na vida? Aí começa. Depois faça isso, faça aquilo. Aí vamos logo ali, aí pega a gente pela mão, a gente entra num turno e vai em ambientes diferentes, aí vai começar a doutrinar a gente. Entendeu? Aí diz, rapaz, como é que isso é loucura? Eu fico na minha. Rapaz, sabe por que não é loucura? Porque primeiro eu vejo, eu sinto e morro de medo. Se fosse invenção ou mentira, rapaz, sem invenção, eu não ia morrer de medo. Mas eu sinto todas as emoções, eu vejo, eu toco e vou em ambientes. E a gente vai receber. Algo periódico, você faz isso constantemente? Tem uns períodos. Tipo, uma vez por semana você dá uma passeada e volta. Aí a gente vai trocando informações e vai vendo que na invenção da sua mente e que as informações que você recebe lhe faz bem e ajuda os outros. Entendeu? Mas eles passam para você alguma informação como cura, como recado para alguém? Passa. Eles passam. Por exemplo, cura. Eles nunca passaram um medicamento fabricado. Tudo é baseado em plantas. Então, a gente não imagina o poder que as plantas têm cura. Aí você diz assim, olha, o antibiótico cura. É fabricado artificialmente, mas o princípio básico do antibiótico, às vezes, é tirado das plantas. Aí outra coisa, o que é o princípio de cura? O princípio de cura você faz por duas maneiras. Ou eliminação, né? Você retira aquele tecido doente, ou então manipulação de energia da matéria, doente da matéria. E quem faz isso? O medicamento faz isso. Você toma um antibiótico, aí aquele tumor sai, você mata uma bactéria, isso é a eliminação. Aí como é manipulação de energia? Através da radiação para matar uma célula cancerígena. E esses seres fazem das duas maneiras. Às vezes o cara faz até com o poder da mente, faz com um toque na mão. Aí, então, mas ele diz assim, eu não posso estar fazendo isso para todo mundo, porque a pessoa tem que aprender a se autocurar e tem que aprender a valorizar as alimentação e mudança de hábito. Né? É mudança de hábito que eles rapaz, mude o hábito. Você quer se curar, mude de hábito. Mas só que a gente só acredita, por exemplo, é o medicamento mais caro, é um médico altamente especializado. Vou dar um exemplo aqui, sol cura muita coisa. Né? Você vê que o alface cura muita coisa, a laranja, tem tanta coisa. A gente for aqui falar, tem... Me diz uma coisa, então. Como aquele documentário antigo, mas que ainda hoje passa em alguns canais por assinatura. Eram os deuses da antiguidade, na verdade, astronautas? 100%. Eu não duvido. Agora vamos não machucar nenhuma religião, mas esses astronautas têm uma origem de um criador. Eu falei que tem uma hierarquia. Então vamos assim procurar fazer assim um consenso. Deus criou os astronautas e disse assim: vá lá naquele planeta, leva aqui aquele cientista e vá povoar aquele planeta. E Deusinho fica lá só acompanhando se eles estão direitinho. As pessoas, o mundo todo, ela tem noção de Deus como uma pessoa barbada sentada no trono. Deus não é aqui. As pessoas só têm visão de Jesus Cristo, duas coisas. Não tem visão dele como criança, nem como rapaz, e só tem visão daquela idade dos 30 aos 33, que é só sofrimento. É só sofrimento, peia, morte, crucificação e muitos processos de milagres ali. Aí como é que a pessoa vê Jesus? Só sofrendo. Rapaz, você entra numa igreja, só tem mais dele sofrendo. Aí agora, você já imaginou assim, rapaz, ontem eu conversei com Jesus, como foi que ele chegou? Ele desceu numa nave, rapaz, é uma nave bonita. Desceu num traje de astronauta, conversando com muito, ele disse, rapaz, eu sou Jesus. Aí conta tudinho. Disse, rapaz, eu pensava que você tinha que vestido naquele seu manto, aquela coroa, não sei o quê, aquela cara de sua cabeça, negativo. Foi que eu disse, eu sou o princípio, meio e fim, e sou filho do Pai. Você nem se imagina a tecnologia que meu Pai tem. Então, eu utilizo de todos os meios tecnológicos que eu tenho
para viver, ajudar vocês e fazer milagre. Isso é lógico. Isso é lógico, eu não estou mentindo, isso é lógico. Aí eu digo assim, a igreja não pode falar isso, e nem as religiões, porque o povo não está preparado para isso. E você acredita que a gente já teve, nós somos provenientes das estrelas, nós somos espíritos estelares, nós podemos reencarnar tanto na Terra como em outros planetas? Nenhum ser humano hoje em plenos 2020, né, não existe nenhum ser na Terra que seja da Terra. Todos os espíritos que habitam a Terra, eles vieram de outros planetas. Existe um grau, por exemplo, você pega um grupo de espíritos primitivos, eles não podem estar convivendo com um grupo de espíritos altamente evoluídos. Então, existe um certo planeta que o grau de primitividade é muito alto, mas existem planetas que as pessoas não morrem, não reencarnam, não existe dinheiro, a pessoa não, tudo lhe provém. E a gente, um dia nós vamos chegar lá. Aí o que é que eles fazem? Eles transportam as hordas de espírito primitivo, eles saem coletando em certos planetas, eles decidem juntar tudo ali para ver o que é que dá. O que é para ver o que é que dá? Para ver a interação entre si, para acompanhar o grau de evolução. E às vezes também ele pega um espírito extremamente evoluído e joga no meio daquele povo. Quer dar um exemplo? Jesus. Ele veio aqui para dar um exemplo. Chico Xavier, né? Vamos ver Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nosso lar seria outro planeta ou uma nave? A Tati Rodassaré, né? Na tua concepção, o nosso lar, descrito em um dos livros do Chico Xavier, até tem um filme também. Para você, ele é um plano espiritual, uma nave ou um planeta? É um plano espiritual. Ele não é uma nave nem um planeta. Porque você tem a órbita terrestre, a gente chama assim. Quando eu falo planeta Terra, nós dizemos assim, rapaz, é só o que a gente vê. Quando se fala órbita terrestre, é o que você vê e o que não vê. Então, existem certas cidades que orbitam o planeta Terra, que elas estão vibrando numa frequência diferente, que o nosso aparato tecnológico não detecta. Então, ela é como se fosse assim, um município, né? Aí aquelas pessoas ficam sendo doutrinadas lá, depois vêm, encarnam aqui na Terra, morrem e voltam para lá. Então, existem cidades astrais, né, de acordo com a cultura de cada um. Mas, às vezes, também eles fazem a miscigenação de espírito para estar trocando de ambiente, né? Porque é a troca de informação. Agora, uma curiosidade que eu fiquei aqui em relação ao nosso processo de evolução. Deus, como você falou, uma entidade suprema, escolheu que a gente estivesse aqui na Terra, que é um lugar que há guerras, há violência, a gente tem acabado muito com o nosso planeta, tem sido muito, muito pernicioso a nossa passagem aqui para o próprio planeta. Por que a gente está aqui e onde é que a gente está nesse grau de evolução? A gente está mais lá embaixo, mais lá em cima? Quem morrer vai passar dessa para melhor, como se diz. Como é que a gente está localizado nesse mundo enorme, nessa quantidade de planetas e de evoluções e de seres? Boa pergunta. A gente deve ter cuidado, quando for responder algo, perguntar. Porque tudo tem que ter um referencial. Então, a sua pergunta eu vou dar como referência. Entendeu? Então, eu como ser humano, que neste momento estou vivendo no planeta Terra. Então, eu não vou nem criar uma escala, né? Vou dizer assim, nós estamos num grau de evolução em que nós passamos por muito tempo para chegar aqui. Então, eu vou tentar aqui dar um exemplo, eu não estou sendo preciso. Então, a maioria dos espíritos que estão aqui na Terra, digamos assim, eu vou convencionar um tempo. Eu vou convencionar um tempo que para melhor entendimento. Ó, a referência sou eu, como ser humano que vivo na Terra, e vou convencionar um tempo. Esse tempo que eu vou dizer não é preciso. Então, digamos assim, onde eu cheguei, o meu espírito tem uma idade de 1 milhão. Então, para o meu processo de evolução... Está conservado, viu, Wellington? Para o meu processo de evolução plena, é infinito, porque o espírito é imortal. Então, digamos assim, agora existem planetas em que nós estamos assim 1 milhão de anos mais evoluído, e existe planeta que estão 2, 3 bilhões de anos mais evoluído, né? Então, digamos assim, nós já estamos passando de uma fase, os habitantes da Terra, nós já estamos passando de uma fase que
logo, logo nós vamos sair da fase do sofrimento. Nós estamos, é porque o ser humano que habita nesse planeta, ele sofre muito, ele tem mais momentos de sofrimento do que de alegria. Mas isso é preciso, porque nós somos muito beligerantes, nós somos muito primitivos. Né? Temos muito que aprender ainda. É só a gente fazer uma autoanálise do índice de mortes por assalto de droga, de guerras. Isso é inadmissível. Então, a guerra é inadmissível. As ideologias políticas, né? Rapaz, isso é inadmissível. Então, digamos, logo que eu digo assim, mais uns 500 anos, mais 1 milhão de anos, a gente sai dessa fase de transição. Não é? As pessoas pensam, logo a gente vai sair dessa fase. O processo de aprendizado de um espírito para chegar a um nível de alto equilíbrio é demorado. Não é demorado. Rapaz, mas eu só vivo 70 anos na Terra, 80 na Terra. O espírito é imortal. Então, por exemplo, um planeta como assim, a área pré-histórica ali, a Terra já passou por essa fase. Nós não vamos mais chegar a essa fase. Mas ainda existem muitos planetas no universo que existem, o homem das cavernas, e existe aqueles dinossauros. Então, nessa fase, nós vamos passar mais. É daqui para frente. Entendeu? Então, nós estamos assim, de escala de 0 a 10, vamos melhorar o entendimento, uma referência. De 0 a 10, nós estamos no 2 ou 3. Nós estamos no 3 a 4. Né? No 3 a 4. Melhorou um pouco. Melhorou, vamos negociar o 5. Você pode ver que hoje... Botar no 5 aí para a média. E sabe o que é que isso contribui para isso? A gente tem um processo de aceleração de desenvolvimento espiritual e tecnológico? A tecnologia e principalmente a comunicação, meio de comunicação. Entendeu? Os meios de comunicação, é tudo. Porque hoje em dia você tem informação, você espalha logo, você informa logo, joga logo. E as pessoas jogam para você. Há uma troca muito rápida de informações. Né? E a gente tem que tirar proveito do meio de comunicação. Então, beleza. Robertão, nos reconectamos. Nos reconectamos. Muito obrigado. Foi um papo excelente. Eu ficaria aqui mais horas conversando. O tempo é bom. Quando a gente entra para conversar isso, a gente não vê o tempo passar. Não se preocupe, Roberto. A gente vai ter mais 1 milhão de anos aí para falar com o Wellington. Agora que a gente pegou o contato dele. Falaremos mais. Agora que ele se reconectou, ele não se desreconecta nunca mais. Só o primeiro passo, né? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela tua disponibilidade. Quando a gente convidou o Wellington, ele estava realmente com a agenda dele lotada, vai viajar amanhã, né, Wellington, se eu não me engano, e ele separou o tempo para conversar com a gente. Muitíssimo obrigado, Wellington. Vai sair os contatos, as redes sociais aqui do Wellington. Você tem mais alguma dúvida? Quer saber onde é que ele vai dar palestra? O que é que ele vai fazer? Tá aqui os contatos do Wellington que ele passar para a gente. Você que esteve com a gente até agora, muito obrigado por ter se reconectado mais uma vez. Vou lembrar você que dá uma visitadinha lá no nosso Instagram, Reconnect Brasil. Tá? No Facebook também, Reconnect Brasil. Se você aí de casa perdeu qualquer um dos nossos programas, vai aqui no nosso canal do YouTube, que tem esse programa com o Wellington Paiva sobre ufologia e paranormalidade, como tem todos os outros programas. Muito obrigado e até a próxima Reconnect. Eu que agradeço. Até breve. Até mais.